Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça, paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesse dia chamado quinta-feira, 2 de abril de 2020. Estamos aqui para mais um vídeo de quarentena de edificação. Nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, nós temos nos edificado todos os dias com esses vídeos que são pequenos, mas que trazem uma mensagem que gera em nós um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, de crescimento e de edificação. A igreja precisa se edificar diariamente, né? E nosso objetivo através desses vídeos diários é que você seja edificado. Para você que está assistindo através do nosso canal do YouTube, né? Esse vídeo é feito a princípio apenas internamente para os membros da igreja, mas resolvemos disponibilizá-lo para a rede social, de forma que todos que quiserem ouvir uma palavra e receber edificação, tenham acesso através aqui do canal do YouTube. E se você está nos assistindo aqui, dá um likezinho aí na nossa mensagem e se inscreva para que você possa receber a notificação de cada vez que nós colocarmos um vídeo que possa gerar uma alimentação ao seu espírito, à sua alma e um crescimento espiritual na sua vida. Amém? Então, eu gostaria de meditar com você nessa hora, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que traz um texto que eu estava meditando no meu devocional nesse dia, que diz o seguinte: para ser sábio, é preciso primeiramente temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus, se você conhece o Deus Santo, você então tem compreensão das coisas. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Uma coisa que nós sabemos é que Deus ele concedeu a Salomão um dom de sabedoria. Deus concedeu a ele um dom muito grande de sabedoria. O próprio Salomão ele escreve dizendo, no livro de Provérbios, que é de sua autoria, ele fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus não significa ter medo. Tem gente que confunde a palavra temor com medo, e na palavra aqui que Salomão expõe, não é no sentido de ter medo. O temer aqui, ou o temor ao Senhor aqui, Salomão está dizendo, significa honrar ao Senhor, significa respeitar o Senhor, significa amar ao Senhor, reverenciar o Senhor. Então, quem teme a Deus, olha para a vida conforme a perspectiva divina, ou conforme a perspectiva que Deus tem para nós. E uma vez que passamos a olhar, por meio do temor, passamos a olhar a nossa vida com perspectiva na visão de Deus, logo vamos nos esforçar para poder viver de acordo ou da maneira que vai agradar ao Senhor. Então, quando nós tememos a Deus, quando temos o temor pelo Senhor, isso vai gerar em nós o entendimento, vai abrir nosso entendimento para passarmos a olhar para a nossa vida da forma e da maneira que Deus olha, na perspectiva de Deus, assim dizendo. Então vamos passar a ver na perspectiva que Ele tem sobre a nossa vida. Isso tem que me impulsionar a me esforçar, a pagar um preço, para me viver todos os meus dias de vida da maneira que vai agradar a Ele. Porque eu temo a Deus, logo eu quero agradar ao Senhor. Se eu temo Ele, logo eu quero fazer de tudo que chama a atenção dEle para a minha vida. Então, essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeiro conhecimento, que é viver com Deus, viver para Deus e viver de acordo com o que Deus quer, sempre buscando as suas orientações, sempre buscando as direções, sempre buscando as instruções do que Ele quer e do que Ele tem para a nossa vida. A sabedoria que vem de Deus, ela sempre vai nos orientar em toda a nossa vida. Ela sempre vai nos dar direção de como devemos proceder, como devemos nos comportar, né? Como devemos agir diante de situações, diante de alguns problemas que vão surgindo no nosso dia a dia. E quanto mais eu procuro aprender com o Senhor, quanto mais eu procuro aprender com Deus, quanto mais eu procuro conhecer a palavra de Deus, mais sábio eu vou me tornando, né? Eu consigo viver melhor em todas as áreas, inclusive em família. E é sobre isso que eu quero falar nessa hora com você, sobre aprender a viver bem em família. Porque nós temos uma responsabilidade, quando eu falo nós, estou falando de nós adultos,
que somos casados, que temos filhos, temos uma grande responsabilidade de transmitir para a nossa família e principalmente para os nossos filhos esta questão do temor ao Senhor, esta questão do temer a Deus. Então, como é que isso pode ser feito? Como isso pode acontecer? Como eu consigo fazer isso? Como é que eu vou conseguir transmitir para meus filhos essa questão do temor ao Senhor? Então, existem algumas maneiras práticas que podem nos ajudar a fazer com que nossos filhos recebam, entendam essa importância do temer a Deus, entendam essa importância do buscar a sabedoria em Deus e na sua palavra. Então, como é que um pai ou como é que uma mãe consegue transmitir isso para o seu filho? Primeiro, ele consegue transmitir sendo modelo para os seus filhos, ou sendo exemplo para os seus filhos, exemplo de seriedade, exemplo de reverência para com Deus, para com a sua palavra, exemplo de referência, como de fazer aquilo que ele está sendo aprendido. Isso vai ajudar a construir um caráter nos nossos filhos, porque às vezes nós somos muito bons para falar como se deve ser feito, mas nós somos péssimos em fazer como tem que ser feito. Às vezes somos muito bons em falar, olha, tem que fazer assim, mas aí nós mesmos fazemos diferente, ou meio que uma ação de fariseu, né? Faço o que eu falo, mas não faço aquilo que eu estou fazendo. Então, uma das formas de transmitirmos para os nossos filhos, para a nossa família de forma geral, o temor ao Senhor é sermos modelo, é sermos exemplo, é seguirmos um padrão. E que padrão é esse? O padrão de Deus, o padrão que Ele estabeleceu para a nossa vida. Segunda forma de transmitirmos isso para os nossos filhos e para toda a nossa família é solidificarmos os conceitos de Deus em nossa família ou em nossos filhos, fazendo com que todos entendam, todos compreendam que o Senhor, Ele nos observa e Ele nos avalia. Ele vai avaliar todos os nossos motivos, Ele vai avaliar os nossos pensamentos, Ele vai avaliar as nossas palavras, Ele vai avaliar as nossas ações, Ele vai avaliar as nossas atitudes. Nós temos que colocar isso muito claro para os nossos filhos e para toda a nossa família, que tudo que fazemos nessa vida e nessa terra estão diante dos olhos do Senhor. Estão bem claros diante deles. Nada, querido, preste atenção, nada do que fazemos está oculto. Eu posso fazer alguma coisa escondido de qualquer pessoa, posso esconder qualquer coisa de qualquer pessoa, mas jamais conseguirei esconder algo de Deus. Nada que eu tentar fazer escondido será 100% escondido, porque Deus vai ver, e eu serei avaliado pelo que eu faço, tanto as escondidas como as claras. Serei avaliado no que eu falo, tanto no que eu falo no meu particular, como no que eu falo ao público. Eu serei avaliado no que eu penso. Ninguém tem acesso aos meus pensamentos, mas Deus tem. Ninguém tem acesso às minhas imaginações, mas Deus tem. Ninguém tem acesso ao que eu planejo aqui na minha mente, mas Deus tem. E Ele vai me avaliar sobre isso. Então, quando eu levo esse entendimento para a minha família, quando eu levo esse entendimento para os meus filhos, eu estou ajudando eles a entender o conceito sobre temer a Deus. Por isso que precisamos mostrar para eles a importância de temer a Deus, porque Deus está vendo tudo, Deus está observando tudo, e Deus vai avaliar ou vai me avaliar por toda maneira que eu uso para viver, toda maneira que eu uso para poder me comprometer nesse mundo. Então, as responsabilidades de construir um caráter no nosso filho e na nossa família está em nossas mãos. Mas não adianta eu querer construir esse caráter se eu não vivo ele. Então, primeiro eu tenho que ser o modelo, primeiro eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que transmitir isso não só por palavras, mas tenho que transmitir também por atitude. Então, ao servirmos de modelo, de temor ao Senhor, nós estamos transmitindo tanto para nossos filhos como para toda a nossa família, que os valores de Deus são absolutos e são imutáveis. Deus é um Deus de princípios, eu gosto de falar isso, e os princípios de Deus são imutáveis. Os princípios de Deus não mudam, os princípios de Deus não vão mudar, eles são estabelecidos e são
imutáveis. Então são esses princípios que vão oferecer tanto aos nossos filhos como à nossa família, claro e evidente a nós mesmos, a oportunidade de nós desenvolvermos uma vida que verdadeiramente significa valiosa para Deus, uma vida de temor, uma vida de respeito ao Senhor, uma vida onde entendemos que Deus é tudo para nós. Então que Deus possa ministrar no seu coração este entendimento, que Deus possa ministrar no seu coração esse conhecimento de que nós precisamos viver sábios com Deus e para Deus, de buscar essa sabedoria para viver com Deus e para Deus. E Deus com certeza nos levará a uma vida de vitória e de conquista, porque a sabedoria, o próprio Salomão fala, ela é mais preciosa do que o ouro e mais valiosa do que a prata, né? Com ela alcançamos tudo o que precisamos, sem ela não alcançamos nada e corremos um sério risco de errarmos feio na vida. Então que Deus nos dê sabedoria, que Deus gere sabedoria em nosso coração e que possamos transmitir isso, tanto para nossos filhos como para toda a nossa família, e assim eu e minha casa possamos viver no temor do Senhor. Que Deus te abençoe. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com mais um vídeo desses, que é a quarentena de edificação. Estaremos mais uma vez nos edificando. Lembrando que pela manhã estamos no prédio da igreja até o meio-dia. Você pode vir receber oração, você pode vir para algum aconselhamento, você pode vir trazer as suas doações, dízimo, oferta, primícia, como também pode fazer pelo banco, através de transferência bancária ou depósito, porque por mais que o templo esteja fechado, os compromissos da igreja continuam, né? E nós não podemos deixar que acumulem. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente noite e até amanhã, querendo Deus.